Olá, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos e hoje quem estou perplexo, porque o nosso último vídeo sobre Allan Kardec me deixou completamente tonto. Eu nunca pensei que houvesse tanta ignorância e tanta sandice, tanta tolice sobre Allan Kardec. A maioria das pessoas o idolatra como se ele fosse um deus. Acredita nele mais do que em Jesus Cristo. E aí eu recebi 200 perguntas, algumas delas tão absurdas, que seriam indignas de eu responder, mas eu respondi a todas. Desafiei uma pessoa que disse que eu não entendi, e se alguém quiser entender o que é Kardec, que pergunte a ela. É uma mulher. Você está me ouvindo? Se estiver me ouvindo, vendo esse vídeo, liga para mim, para o meu zap. Vamos marcar um encontro no meu canal. Você sabe, toda quinta-feira, primeira quinta-feira do mês, eu tenho uma live. Você vai se arriscar a ligar para o meu zap e vamos discutir. Se você sabe o que é a reencarnação, religiões, mitologias e Allan Kardec, estou te desafiando. Me liga e no meu vídeo, na minha live, eu te desafio, se você tiver coragem. Vamos ver agora quem sabe mais? Mas hoje eu vou apresentar mais tolice da Allan Kardec. Esse vídeo chamar-se-á Sandices de Allan Kardec. E vai ser a continuidade, para provar que tem mais gente estúpida que emborreceu e que não lê, na verdade, Allan Kardec e o idolatra. Vamos a ele? Segundo o primeiro dogma de Allan Kardec, os Espíritos Mensageiros da terceira revelação, ele considera de Moisés a primeira, a segunda de Jesus, mas ele não concorda, porque se ele diz que a reencarnação é exatamente para pagar os pecados que você fez nesse mundo, e se Jesus perdoou o bom ladrão que estava à esquerda dele, dizendo ainda hoje estará comigo no paraíso, então aquele ladrão tinha que reencarnar para poder voltar e pagar os pecados dele, não é verdade? Olha só, Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Jesus no meio, puro e justo. Kardec aceita, que era o espírito mais adiantado. Ele tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu tinha e dei de presente, que não me interessa. Então eu não acredito em Jesus. Como é que ele vai escrever o Evangelho segundo o Espiritismo? Então Jesus tem do lado Dimas e do outro lado Gestas. Gestas é mal, Dimas é bom. E quando Dimas pede a Jesus que se lembre dele e se esqueça dos pecados dele, Jesus diz: ainda hoje eu te digo, estarás comigo no paraíso. Portanto, perdoou tudo. Ele não tem que vir em outra vida passada. Viu vocês que ganham Allan Kardec? Vejam lá, na crucificação de Jesus Cristo. Então Kardec é maior que Jesus? Então tá. Primeira revelação de Moisés, ele acredita. A segunda revelação de Jesus, ele não acredita. Mas ele diz que acredita. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Veja como ele é mentiroso. E a terceira seria a dos espíritos em geral, que vai ser o assunto do espiritismo. Ele vai criar. Não vai saber, ele não vai seguir os espíritos. Minha gente, Allan Kardec não era médium. Ele faz as consultas dele aos espíritos através de psicógrafos. E ele não é psicógrafo, ele não é médium, ele não incorporava, ele não psicografava, ele fazia isso através de consultas a outros médicos que ele nunca citou o nome. Não é como o Chico Xavier, que diz: quem escreve aqui é o espírito de Emmanuel, ou quem escreve aqui é o espírito de São Francisco de Assis. Não, ele não dá o nome. É dele, a doutrina é criada por ele. Mas não é somente criada, é copiada porque é na Índia. Vamos chegar lá no outro vídeo. Vamos ter que estender mais um pouquinho. Então, ele crê na primeira revelação de Moisés, crê. Moisés manda matar, à vontade. Mate, esfole, sangre. Isso ele acredita. Jesus Cristo perdoa Dimas, isso ele não acredita. Porque ele diz que a segunda revelação de Jesus Cristo, mas é precisa a terceira, que é a dele. A dele, então ele é o Cristo do século XX. E diz que esta terceira revelação, que será o livro dos Espíritos,
Eu tenho de rir. É geral e unânime consenso. Mentira, porque eu disse no vídeo passado que ele aceita alguns espíritos e rejeita outros. Ele próprio diz: eu achei conveniente e lógico que se uma pessoa é má, ela nasça de novo para poder, renascendo, pagar os pecados que ela fez na vida anterior. Isso é invenção da cabeça dele. Porque Jesus não disse isso. Mas Buda disse. Então, ele vai se inspirar em Buda, não em Jesus. Então, ele não devia nunca escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Devia escrever o Budismo segundo o Espiritismo. Aí já vai a primeira sandice dele. Depois, então, unânime consenso. Né? O que os espíritos não estiverem na unanimidade, ele jogou fora. Na verdade, vocês não sabem. Kardec queimou, jogou fora e destruiu todos os rascunhos da pesquisa dele. Não há nenhum cientista que faça isso. Por que ele fez isso? Porque ele tinha medo das pessoas, dos cientistas posteriores a ele, encontrarem as contradições, né, as pusilanimidades, as fraquezas e as mentiras que ele fez. Segundo a tolice, a reencarnação era ensino comum na antiguidade. Ah, meu Deus do céu! Eu sou professor de religiões comparadas e mitologias comparadas. A reencarnação era ensino comum na antiguidade? Vou provar que não era. Agora, já que está, ó, talvez essa figura seja a mais comum que vocês já viram. É um médium, está deitado no chão, a figura é pré-histórica. Aqui é um xamã, ele está incorporado e ele está deitado no chão, com os braços abertos, pinto duro, e aqui do lado dele está o bastão dele, porque ele é um xamã, usava um bastão. Muito bem, então aqui está uma coisa que Kardec não usou, a incorporação. Por que ele não usou? Porque ele achava que o espírito que incorporasse era um demônio. E isso está na Bíblia, em Deuteronômio 18. Então ele era um doido, porque ele continua seguindo a Bíblia. E lá está escrito assim, por Moisés: não permitirás que um feiticeiro viva, maléficos non passieres vivere. E o Papa de Roma acredita na mesma coisa, então Kardec seguiu o Papa. Agora, o que é que as pessoas dessa época faziam quando morriam? Ó, aqui está, é o mais antigo médium incorporado que se tem notícia. Está pintado numa caverna na gruta de Madeleine. Madeleine é na França. Então, se esse cara morrer, vão enterrar ele numa cova rasa, de no máximo 3 metros de profundidade. E vão amarrar os pés e as mãos. Assim está no livro dos antropólogos, nos estudos antropológicos. Por quê? Porque por causa do medo dele ressuscitar dentro da cova e assustar as pessoas da aldeia ou se vingar de quem fez algum mal a ele. Então é a ressurreição. Tá? Então a doutrina mais antiga, senhores adoradores do Kardec, Denisard Rivail, né, que usa esse sobrenome, esse pseudônimo falso. Então, o dogma da pluralidade das existências, que os espíritos renovam, é uma doutrina, diz ele, que teve origem nas primeiras idades do mundo. A primeira idade do mundo é a pré-história. E aqui eles acreditaram na ressurreição. Mas eu vou além. Depois dessa civilização aqui, a mais antiga é a egípcia. Então vamos ao Egito aqui. Vamos ao Egito. Aqui nós temos um quadro. Enciclopédia, minha gente. Eu estou tirando isso aqui, ó. Mitologias do Nilo ao Gange, em francês. Mitologia, Enciclopédia Delta Larousse. Não estou tirando nada da minha cabeça, não, tá? Não é que eu não entendi Allan Kardec, não. Quem não entendeu nada foi ele e vocês. Porque vocês não pesquisam, não leiam. Está em francês. Mitologia do Gange. Também você não é em francês, né? Agora vamos ao Egito. Aqui está a cerimônia de embalsamamento.
Vocês sabem que os ricos, quando morriam, se embalsamavam. Por que se embalsamavam? Porque eles eram colocados em pirâmides ou mastabas. Mastabas é o nome que se dá a pirâmides pequenas. Então, eles colocavam com todas as riquezas, porque eles acreditavam que ressuscitariam, como aquele xamã da pré-história. E assim, quando viesse, teria as riquezas que ele teve em vida, as esposas que ele teve em vida, tudo ia ficar lá enterrado junto com ele. Enterrado não, encerrado, né? Então, veja, o Egito também professava a doutrina da ressurreição. E aqui, agora vou ler para vocês mais claro, porque vocês não devem saber ler francês. Então, a teologia tebana, está aqui, ó. Se alguém souber francês um pouquinho, vai ver, a teologia tebana. Então, o embalsamamento era prova de que a alma ia voltar no mesmo corpo em que viveu. Por isso, esse corpo tem que ser conservado. Então, eles não enterravam. Só os pobres, miseráveis, se enterravam. Aqui nós temos uma imagem em que o rosto está aqui, é Osíris. Aqui está uma mulher chorando, que é Ísis. E aqui está uma imagem de um falcão com as asas abertas, é Horus. Osíris, Ísis e Horus. Muito bem, o mito de Osíris diz que o irmão dele, Sete, matou ele. E aí ele foi para o inferno. E eu vou mais tarde, vou deixar para baixo o detalhe, né? Mas eu estou ligando aqui para você ver que é uma civilização antiga. Vou ler agora o que está aqui escrito em vermelho, aqui, ó. Está em francês, está vendo? Ó? Vou ler porque a maioria de vocês não consegue ler em francês. Vamos ver o que é que diz aqui. Fala da figura. Ísis e Horus velam o corpo de Osíris, exposto no seu leito fúnebre. O deus está embalsamado ritualmente com a ajuda de Anubis, que era o deus chacal. Dessa forma, eles acreditavam na ressurreição. Quer que eu diga? Dessa forma, eles acreditavam na ressurreição. Estavam velando o corpo de Osíris até que ele tinha morrido, até ele voltar para o próprio corpo. Ó, tá aqui, ó. Tô inventando não, viu? Ao mesmo tempo, um dia, o universo inteiro também teria esse renascimento, que traria um mundo cheio de luz e faria surgir as plantas do seio da terra. Prolongaria, portanto, a vida daqueles que tinham estado nos túmulos e os traria a vida como almas novas. Querem mais? Gente, Kardec era um idiota. Porque isso aqui, a enciclopédia da Delta Russi, é uma das mais lidas do mundo, das mais conhecidas. Mais do que ela, só a britânica. E aí você vê, eu estou baseado nas coisas que eu estou mostrando a vocês. Teologia tebana. Teologia tebana quer dizer da cidade do templo de Tebas. E isso completa a crença daquele xamã que mostrei a vocês no início, que está aqui. Ou seja, a primeira crença do mundo é na ressurreição. Agora vou ler ainda. Não estou satisfeito. Vou mostrar com a lei que Allan Kardec era ignorante e não pesquisou. Aqui nós temos um dos livros mais bem escritos do mundo. É um judeu. Mas ele é o maior assiriólogo, perito em escrita cuneiforme, chama-se Samuel Noah Kramer. E escreveu A História Começa na Suméria. Aqui está em ilustrações e aqui na página número 177 do livro dele. Ó, tá aqui. Vou ler, hein? Podem comprar, que vocês vão encontrar. Está na praça. Comprem. A História Começa na Suméria. Página 177. Vou ler. Samuel Noah Kramer
é judeu, é arqueólogo, é antropólogo, é assiriólogo e é perito em escrita cuneiforme. Ele diz: a palavra suméria correspondente ao Hades dos gregos, Hades é inferno, e ao Sheol dos hebreus é Kur. Então veja só, eles acreditavam no inferno. Ó, está escrito aqui, o inferno. Quem não lê é porque não tem olhos. O inferno. Tá vendo, ó? Aí dizem que o inferno quem inventou foi o Papa. Vão pra puta que pariu, se vocês acham que quem inventou foi o Papa. Tá aqui, ó. Então, em sumério, a palavra Kur, parece com outra coisa, nossa, né? É igual ao Sheol dos hebreus e ao Hades dos gregos. Primitivamente queria dizer montanha, mas acabou por tomar o sentido de país estrangeiro, porque os povos das regiões montanhosas que rodeavam a Suméria avançavam constantemente. Do ponto de vista cósmico, porém, religioso, Kur seria o espaço vazio, que separava a crosta terrestre. Ou seja, era para esse lugar que iam os mortos. Para o Sheol dos hebreus, leiam a Bíblia. Para o Hades dos gregos, leiam a mitologia grega. Kur para os sumérios. Para o inferno. Todo mundo que morria para o inferno. Então não tem reencarnação. Aqui estamos na Suméria. Ó, o título do livro é A História Começa na Suméria. Já vimos na pré-história é a ressurreição. Já vimos que no Egito é a ressurreição. Já vimos agora que na Suméria começa com o inferno. Primeiro vai para o inferno. Agora, e depois do inferno? Tem saída? Tem. Vamos ver aqui. Depois de ter atravessado o rio devorador dos homens, numa barca conduzida pelo homem da barca, corresponde ao rio Styx e ao barqueiro Caronte dos gregos, o inferno não era a morada definitiva dos mortos. A vida nele não era completamente desprovida de semelhança com a dos vivos. No livro de Isaías, capítulo 14, versículo 9 a 11, por exemplo, descreve-se que o Sheol é agitado. Ou seja, o inferno tem uma semelhança com o mundo que nós vivemos. Então, não é um inferno de fogo com Satanás e os diabinhos, como a Igreja Católica idiotamente ensina, né? Espetando vocês com garfo. Vocês devem estar revoltados comigo, porque acham que eu sou um evangélico desvairado, que estou defendendo. Não. Não sou. Eu sou um pesquisador, sou um cientista. Então, ó, para os hebreus, no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 9 a 11, por exemplo, descreve-se que a agitação do Sheol e das sombras dos reis e chefes, quando eles chegam lá, é muito grande. Por exemplo, detalhemos a chegada do rei da Babilônia, aquele que era chamado Lúcifer e que terminou dando origem a ser o diabo. Foi para o inferno. No University Museum existe uma placa publicada pelo Dr. Stephen Langdon, de 1919. Então, olha, isso aqui é baseado numa placa que está no Museu da Universidade de Londres, publicado pelo arqueólogo Stephen Langdon, Dr. Langdon, muito famoso e conhecido. Vocês não sabem, né? Porque vocês não leem. Em 1919, onde descreve algumas das experiências da descida aos infernos de um rei sumério. A parte mais clara da placa diz o seguinte: depois da sua morte, o grande rei Ur-Namur, rei de Ur-Namur, era rei de Ur, cidade de onde a Bíblia diz que Abraão partiu para ir para a Palestina, chamada Canaã. Chega ao Kur, inferno. Visita 7 deuses infernais, cada um no seu palácio. Então, tinha muita coisa lá, viu? Era bem parecido com isso aqui. Não é como a gente pensa, como a Igreja Católica idiotamente, infantilmente, ensina que Dante diz são 9 andares, cada andar tem diabos
com fogo e espetos e tridentes que ficam futucando e torturando os outros. Isso é idiotice também da Igreja Católica. Visita os deuses, 7 deuses, 7, no seu palácio infernal. Mas 7 é um número cabalístico. Então quem está aqui? O rei Ur-Nammu. Para onde? Para o inferno. Para onde foi quem? Também o rei da Babilônia. E leva-lhe presentes. Depois entrega presente a 2 outros deuses, um dos quais é o escriba do inferno, ou seja, o deus dos infernos, Satanás, ele quer que todo mundo saiba o que acontece lá. Então os espíritos que incorporam, que estão no inferno, eles vêm e eles dizem o que está lá, porque está escrito. Vamos continuar. O que ele quer, Ur-Nammu, é assegurar o apoio do rei dos infernos. Por fim, chega a morada que os sacerdotes de Kula lhe prepararam. Então ele tem uma morada no inferno. Ele é rei aqui na terra, Ur-Nammu. O rei da Babilônia também é rei lá. Nabucodonosor, Nabopossar, Nabonide. Sabem quem são esses? Se não sabem, eu vou ler a história. Então prepararam uma morada para os reis no inferno. Então não é um lugar de tortura. Aí é saudado por diferentes mortos e sente-se como sentia na sua casa terrena. O falecido herói Gilgamesh, que já foi mencionado antes, procurando a imortalidade, é agora juiz no inferno. Então, olha só, é muito parecido com aqui a Terra, né? Nós estamos no inferno. Inicia-o nas leis e regulamentos que governam as regiões infernais, ou seja, ele era rei na Terra, no inferno ele vai ser rei também. Gilgamesh era rei na Terra, no inferno vai ser rei também. É o rei da Babilônia da Síria, um rei na Terra, no inferno não ser rei também. É tudo igual. Então, essa infantilidade da Igreja Católica, o evangélico ensinar o inferno, que com o diabo, Satanás, torturando os outros, o inferno de fogo, isso aí, meu amigo, isso aí não é o professor Marlon que está dizendo, não. Eu pesquiso e eu digo o que é verdade. Não importa contra quem. Não sou um evangélico nem um religioso fanático, não. Após 7 dias, passaram-se 10. A saudade da Suméria invade-o. Lembra-se das muralhas de Ur, sua cidade. Ur-Nammu era rei de Ur, cidade que Abraão morava. Cidade universitária, que não pode acabar. E vê seu novo palácio, que tinha acabado de construir e não teve tempo de consagrar. Vê que lá está sua mulher, que já não pode apertar contra o peito, transar com ela, na verdade. Vê seu filho, que já não pode apoiar no seu joelho. E tudo isso se faz sofrer e perturba. Ah, então tem sofrimento. Porque ele vê as que ele ama aqui, e ele não pode mais ter contato com as que amam aqui. Segundo a crença suméria. Segundo o espiritismo de terreiro, ele pode. É só incorporar. Segundo a parapsicologia, os mortos vêm em forma de corpo bioplasmático ou duplo etérico e veem as pessoas. Então você vê que as crenças são diferentes. Vocês podem crer no que quiserem. Eu não estou discutindo com vocês que vocês creiam ou não creiam. Eu só estou dizendo o seguinte: Allan Kardec não é um Deus, não é maior do que Jesus, não é maior do que esses homens que escreveram isso aqui, Samuel Noah Kramer. Por que vocês têm essa fé nele tão absurda? Por quê? Quem é ele? Era um professor de matemática e um pedagogo. Era maçom como eu. E acontece que as pesquisas dele foram todas erradas. E discutiram com ele, Conan Doyle, o escritor de Sherlock Holmes, Aksakov, o mais famoso pesquisador russo, e o maior de todos eles, que era Thomas Douglas Hume, que fazia coisas que o diabo duvidava. Levantou-se com sofá, cadeira, mesa e tudo, e projetou para trás
numa janela que ele tinha no 11º andar do edifício, e flutuou no ar, depois voltou para o lugar onde ele estava, na frente de 5 mensageiros da rainha da Inglaterra, para saber se ele era ou não era um paranormal. Esse é o nome, paranormalidade. Então veja, gente, eu não estou dizendo que não existe o fenômeno. O que eu estou dizendo é a interpretação de Kardec está errada. E por que está errada? Vamos ver quando a gente lê este livro de outro autor que vocês talvez não conheçam, Mircea Eliade, História das Religiões, das Crenças e Ideias Religiosas. Vocês também não conhecem, né? Conhecem Mircea Eliade? Ele vai dizer a briga que teve na Índia para se saber se aceitava-se ou não a reencarnação. Morreu muita gente, viu? Matou-se muita gente. Porque os que não reencarnavam queriam matar, os que não acreditavam na encarnação queriam matar os que acreditavam. Vamos ver quando chegar esse momento, tá bom? Não estamos na Índia ainda. Estamos na Suméria. Mas tudo está aqui, ó. Então vocês estão diante de um pesquisador, de um cientista sério, que não aceita erro de lugar nenhum. Muito bem. Então ele sofre, porque ele vê a Terra, e vê o que ele ama, e sabe que ele não pode voltar. Mas não é isso que diz no Egito. No Egito eles esperam a volta, mas só no fim dos tempos. Quando é o fim dos tempos, ninguém sabe. Por isso ele sofre, porque ele não quer esperar. Também, no primeiro livro de Samuel, peguem sua Bíblia, capítulo 28, conta-se que o fantasma desse profeta foi chamado do Sheol a pedido do rei Saul. Então, olha, o duplo etérico de Samuel, no primeiro livro dos reis, escrito de Samuel, escrito por ele próprio, no capítulo 28, já é escrito por um discípulo dele, que diz que Saul foi consultar uma médium na cidade de Endor. E ela conjurou, evocou o espírito de Samuel e a alma dele veio. Ou seja, então a gente tem que tirar limpo depois de ler tudo isso. Não é só ler Kardec não, viu minha gente? Leiam tudo. Conta-se que a sombra desse profeta foi chamada a pedido do rei Saul, como Gilgamesh, como Enkidu nos infernos. A sombra de Enkidu sai de Kur para abraçar o seu senhor Gilgamesh. Então, é possível. Então, eu estou cansado de ver os corpos bioplasmáticos, como chamam os russos, e o duplo etérico, como chamamos nós, aqui, do meu lado. Eu não tenho medo. E quem não já viu uma alma? Se vocês perguntarem, é muitas pessoas que viram almas. Isso se chama corpo bioplasmático, ou ectoplasma, segundo o Espiritismo, ou então duplo etérico, segundo a parapsicologia. Então aqui nós temos, ó, vai-se ficar no inferno, mas não é um inferno de fogo, nem o diabinho está espetando você com um garfo, como Dante diz no livro dele, que é, na verdade, uma iniciação. Ainda que, quando, segundo se presume, Kur tenha sido reservado aos mortais, muitos deuses imortais foram para ele porque quiseram. Um exemplo desses é aqui. Por exemplo, Enlil, o rei dos deuses sumérios, depois que substituiu o pai, que era Anu, ele casa com a deusa Ninlil. E aí, em determinado ponto, a deusa vai se banhar e vai passar óleo para ser vista por todos. E aí acontece que não gosta disso. E aí pune ela. Mas nós vamos deixar isso aí para ler daqui a pouquinho. Antes disso, num poema mítico consagrado à sua esposa, ele tinha 2 esposas, né? A deusa Inanna, porque os mitógrafos sumérios tinham um ponto fraco. Então vamos ver, ó. Havia um deus chamado Enlil, que casa com Ninlil. Acontece que há outro deus chamado Enki, que aqui não fala, que casa com Inanna.
E então Inanna tem dois esposos. Um é Enlil e outro é Enki. Acontece que Enki casa com Inanna e vai para o paraíso. E Enlil casa com Inanna, não, com Ninlil, e é a mesma coisa. E ela também casa com Damuzi, um pastor. E esse pastor vai ser a queda dessa deusa, porque ela já é casada com um deus, Ninlil, e aí casa com um pastor, porque ele era muito bonito, muito gostoso, muito viril, e aí é punida pelo deus Enlil, mandando ele para o inferno. E aí a outra, a Inanna, que era a esposa de Enki, ela vai porque quer. Ela era a deusa do amor. Qualquer que seja o seu nome entre os povos antigos, há sempre a deusa do amor. O que acontece? Inanna, que é a Afrodite dos gregos, apesar de já ser, como seu nome indica, a Senhora do Céu, como está relatada na descida de Inanna ao inferno, é Nanã no candomblé, viu, gente? Deseja ardentemente aumentar seu poder e ambiciona governar também o inferno, que não é o que a Igreja Católica diz. Segundo aqui, decide, portanto, descer ao mundo inferior a fim de examinar no próprio local como há de realizar seu objetivo. Ela vai desafiar a irmã dela, Ereshkigal, que é a rainha dos infernos. Segundo os gregos, o rei dos infernos é Hades. Segundo os sumérios, o rei dos infernos é Gilgamesh. Segundo os egípcios, o rei dos infernos é Osíris. Minha gente, cada um crê no que quiser. Não é esse o problema nosso. O problema é não dar a importância demais a nenhum desses escritores, porque nenhum deles esteve lá. Nenhum deles esteve lá. Então, nem Kardec, nem quem escreveu o poema de Gilgamesh, nem quem escreveu o poema de Inanna. Mas a crença aqui é que o inferno é igual à Terra. Mas há um sofrimento. É que lá você vê o que você tem aqui, as coisas bonitas, e não pode voltar. Mas aqui ele vai dizer que pode, Vai voltar de novo à ressurreição. Ele começou dizendo que não pode. Olha outra contradição, vai dizer que pode. Rainha dos infernos, Ereshkigal, deusa suméria da morte, aqui já é outro, lá o deus do inferno no Egito é Osíris, na Grécia é Hades, né? E aqui é Ereshkigal. Em outros lugares disse que é Gilgamesh. É a mais velha do que ela e sua pior inimiga. Então, ao invés de matá-la logo, vai tirando seus poderes, então ela é mais poderosa que ela. Um após o outro, até que ela fica completamente despojada de todos os poderes. E aí, depois de ter feito, depois de ter tirado todos os poderes de Inanna, então Ereshkigal decide matá-la, porque ela está nos seus domínios. Mas Inanna tinha dado instruções ao seu vizir, Nishubur, que se ela não voltasse ao fim de 3 dias, que ele falasse para o rei dos deuses, que era Anu. E aí, em Nippur, o principal deus dos sumérios, intercederá junto dele, para salvar e evitar que seja morta no fundo dos infernos. Enlil, se não quiser salvá-la, Nishubur irá à cidade de Nanã, deusa da lua, onde repetirá a súplica. E o Eridu, cidade de Enki, deus da sabedoria, que esse decide salvá-la. Enki, portanto, é o nosso Javé. O nome dele é Enki, ou então é Ea, ou então esqueci o terceiro nome dele. E o que é que Enki faz? Ele conhece um alimento que devolve a vida, e conhece uma água que devolve a vida, e certamente ele vai socorrer Inanna.
Enki. São 3 deuses que o Ixubur vai pedir aos 3. Só Enki tem piedade dela. Depois de ter feito as recomendações de Ixubur, Inanna vai e é morta. Mas, depois de 3 dias, no 4º dia, Ixubur, não vendo voltar sua senhora, pede a Enlil e Danann que recusam. Mas Enki, contudo, imagina esse estratagema para fazer aquela vida. Modela em barro 2 seres assexuados, um chamado Kargarra e outro Calaturro, aos quais confia o alimento da vida e a água da vida. Em seguida, ordena-lhes que desçam ao inferno, onde deverão espalhar esse alimento e esta água sobre o cadáver de Inanna. Eles cumprem o que foi ordenado e Inanna ressuscita. E ela volta à terra. Depois que recuperou a vida, nem por isso deixa de estar em situação perigosa, porque no país do onde se regressa havia uma lei, que nunca ninguém infringirá. Aquele que passasse às suas portas não podia voltar ao mundo, a não ser que alguém tivesse tomado seu poder, o seu lugar. E Inanna, então, tem a permissão de Ereshkigal para vir procurar na terra alguém que queira ficar no lugar dela, para ela poder voltar. Ela encontra quem? O marido pastor dela. O que era Deus, Enlil não quis. Enki traz ela vida e faz com que ela venha até a terra. Mas ela vai até Tammuz, ou Dumuzi, e pede a ele para tirá-la do inferno. E ele aceita. Como? Faz um trato com Ereshkigal. Durante 6 meses, Inanna, ou Ishtar, fica no inferno. E ele fica no trono governando a terra. E durante 6 meses ele desce para o inferno. E Inanna sobe e governa a terra. Olha só. Kardec leu isso? Não leu. Vocês leram? Não. Então vocês não têm direito de falar nada. Então, quem é ignorante, continua ignorante. Quem acha que o professor Marlanff está aqui simplesmente de gracinha, então está muito enganado. O professor Marlanff sabe, porque lê, porque pesquisa. Tchau. Ainda tem outro. A Índia. Vamos ao próximo. Até lá.